Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos nesta semana que está começando, nesta segunda-feira, já no primeiro horário, você que está nos aguardando aqui, que Deus te abençoe muito, você que vai ver mais tarde, que Deus abençoe também você abundantemente em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar nessa manhã a abrir aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Antes, como sempre nós fazemos, nós vamos orar, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E esta mesma palavra é a que produz fé no nosso coração, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, mas nós precisamos compreendê-la, entendê-la e vivê-la. Vamos orar antes por isso. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, possa nos dar entendimento e compreensão da Tua palavra, para que possamos colocá-la em prática em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, com toda sorte de bênçãos nessa manhã e que este alimento espiritual possa saciar as nossas vidas nesse momento em nome de Jesus, nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então Mateus capítulo 3, verso 1, diz assim: naqueles dias, vamos esperar passar o barulho, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia... Vou fazer uma pausa aqui. Você já sabe que João Batista nasceu de Isabel, prima de Maria. Então, Jesus e João Batista, eles tinham um parentesco, né? Eles eram parentes. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Deus enviou João Batista e João Batista começa o seu ministério não num lugar próspero, não num lugar cheio de vida, não. Ele começa ali num deserto, num lugar árido, num lugar estéril. E o deserto da Judéia era extremamente estéril, sem vida. Ali não nascia nada. E ele vem ali para aquele lugar, né? Então você pode imaginar como era difícil a vida das pessoas naquele lugar. Como não era fácil. Então, João Batista, ele vem e ele traz ainda esta mensagem: arrependei-vos. O que ele está dizendo para as pessoas daquele local? Que eles deveriam mudar a sua atitude. E arrepender não é mudar simplesmente, não é uma mudança intelectual, de pensamento, é uma mudança de coração. Aonde eu começo a ter agora atitudes diferentes, porque elas brotam do meu coração. Eu falo palavras diferentes do que eu falava antes, porque ela brota do meu coração. Então o arrependimento verdadeiro, ele transforma o nosso coração, ele muda o nosso coração, é uma mudança de dentro para fora. Já o contrário de arrependimento, que muitos fazem essa confusão, é o remorso. O que é o remorso? O remorso nada mais é do que... o medo de perder a bênção, o medo da consequência da bênção, porque foi descoberto, porque foi pego. Sabe? O remorso é o orgulho ferido. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Porque o remorso, ele faz com que você mude aquela atitude só por aquele momento, porque você tem medo das consequências, porque você foi descoberto, porque a pessoa foi descoberta. Né, aquilo que ela fazia. Mas o arrependimento verdadeiro não, é uma mudança lá dentro do nosso coração. É uma mudança que é necessária. O arrependimento, ele tem uma função redentora na nossa vida, e ela vem a partir do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então João Batista estava chamando as pessoas para se arrependerem. Por quê? Porque estava próximo o reino dos céus. Então era um batismo que estava, uma mensagem, melhor dizendo, preparando as pessoas para a vinda de Jesus Cristo, para a vinda do Messias, para que elas estivessem preparadas. Ele estava pregando isso porque aqueles judeus que ali viviam, eles não viviam mais dentro da palavra de Deus. Entenda que aqui ainda se vivia o Antigo Testamento, mas eles viviam como gentios, o que é muito significativo para nós isso. Nós precisamos também, dentro do tempo que nós estamos agora, amém? Da aliança, da nova aliança, viver a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus todos os dias. Não podemos viver como as pessoas que não conhecem a palavra. Se nós conhecemos a palavra, pouco ou muito, precisamos vivê-la. E aqui diz, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista vem e anuncia, olha, vocês precisam mudar.
Vocês precisam transformar a vida de vocês. Vocês precisam mudar as atitudes de vocês. Vocês precisam se arrepender. Se arrepender. E diz aqui que João Batista ele vem trazer este batismo preparatório. O batismo de João Batista era um batismo preparatório para Jesus. Não era ainda o batismo como nós conhecemos antes. O nosso batismo, o batismo cristão agora, né? O batismo que nós somos batizados por imersão, ele é um batismo que hoje significa a morte de Cristo quando nós descemos a água e a ressurreição quando nós saímos da água, uma nova criatura. Uma nova criatura onde? No Espírito. Amém? Precisamos continuar vivendo o arrependimento, mesmo depois do batismo, precisamos buscar viver a palavra de Deus em sua plenitude, em tudo aquilo que ela nos ensina, nos orienta. Não podemos sair fora da palavra de Deus e passar, agora que eu sou batizado, eu posso fazer o que eu quiser porque eu já entreguei a minha vida para Jesus. Não, eu preciso andar no caminho do Senhor. Já o batismo de João Batista aqui, ele é um batismo preparatório para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, do Filho unigênito de Deus. Então ele pregava o arrependimento para que as pessoas mudassem as suas atitudes, para que as pessoas reconhecessem que elas estavam erradas, para chamar a atenção delas de novo para a palavra do Senhor, para o caminho do Senhor. Amém? E ele continua dizendo, usava João vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então ele vem neste espírito de Elias. Ouça bem, ele não era Elias. Reencarnação, a Bíblia não ensina reencarnação. Reencarnação não é uma doutrina bíblica, aliás, é uma heresia. Então, o que ele ensina? Que ele veio no espírito. O que significa isso? Ele veio no poder de Elias. Da mesma maneira, João Batista. Bem, então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então as pessoas naquela região foram atraídas para João, para passarem por esse batismo de arrependimento, que nada mais é, como eu disse antes, um batismo que prepara a vinda do Senhor. Não é o nosso batismo hoje, é um batismo anterior, é um batismo que se chama batismo de arrependimento, assim como nós lemos ali. Amém? O nosso batismo, como eu disse, é o batismo onde nós nos identificamos com Cristo, na sua morte e ressurreição. Amém? E ele continua então, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Olha, as pessoas elas foram até João e elas confessavam seus pecados. Então elas não iam só até João e João, né, batizava elas no Rio Jordão e estava tudo certo. Não, elas tinham que ir até ali e confessavam seus pecados. Olha, eu fiz isso. E nós precisamos aprender uma coisa aqui. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Imagina que o teu filho chega para você e diz assim, mãe, me perdoa, eu fiz uma coisa errada. Você não vai querer saber o que ele fez? Então nós não podemos imaginar que nós vamos chegar na presença de Deus e falar, Senhor, me perdoa porque eu fiz uma coisa errada. Me perdoa porque eu pequei. Amém? O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. A tradução para pecado seria errar o alvo. Então, o que nós fazemos? Nós perguntamos, mas o que você fez? Deus também. Nós precisamos confessar, dar nome ao pecado, nos arrepender deste pecado e e nos posicionar para não praticá-lo mais. Isso é o arrependimento. O remorso não, é só o medo. Puxa, agora minha mãe vai brigar. Puxa, agora o meu pai vai brigar. Então eu vou até ali, mas na verdade não mudou. Daqui a pouco quebra de novo. Daqui a pouco faz errado de novo. Daqui a pouco, né, comete a mesma coisa. Porque tem medo da consequência, tem medo, né, da vara. Tem medo da bronca. Né? Tem medo de ficar de castigo, enfim. E então, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então aqui primeiro era um conceito conhecido dos judeus, a ira de Deus, o dia da ira do Senhor, ele viria. Então eles estavam indo todos lá se batizar, inclusive fariseus e saduceus. Fariseus eram uma seita, saduceus era outra. Fariseus significa separados. Fariseus, eles eram muito presos aos ritos cerimoniais. Mas eles esqueciam que a importância não era o rito em si, mas era o propósito que estava naquilo ali. O propósito por trás daquilo, o espírito por trás daquilo, a essência daquilo, e não o ritual em si. Então eles viviam pelo ritual. Né? Eram extremamente legalistas. Amém? Já os saduceus, eles não acreditavam nas coisas sobrenaturais. Eles não acreditavam em ressurreição, anjo, demônio, nada disso.
Então eles eram duas seitas, os fariseus era uma seita de aproximadamente 6.000 pessoas. Então você pensa que é muito, né? Não, não é muito. Né? São 6.000 pessoas. E os saduceus eram um grupo bem menor, que no tempo de Herodes, eles é que controlavam o templo. Então os fariseus eram quem controlava as sinagogas, e o templo era controlado por esse grupo pequeno, no tempo de Herodes, que era os saduceus, ok? Então, continuando aqui, a gente poderia falar bastante coisas, né? Alguns comparativos. Vou dar um exemplo para você. Quer ver? Eu tenho anotado aqui. Os fariseus, eles eram ritualistas. Você identifica pessoas que pensam que o ritual é mais importante do que o próprio Senhor Jesus? Do que a obediência, por exemplo, da palavra? Enquanto que os saduceus, por sua vez, eles eram, aqui que eu anotei, eles eram racionalistas. Eles eram assim, sabe, não, eles tinham que, tudo tinha que ter uma lógica, né? Tudo tinha que ter uma ciência por trás. E você sabe que tem muitas pessoas que leem a palavra de Deus e estudam a palavra de Deus como se fosse uma ciência, mas não conhecem a Jesus, sabe? Estudam a teologia, mas não conhecem o Deus, amém? Que escreveu a palavra de Deus. Então nós podemos identificar, e temos bastante coisa que eu anotei, mas é que já estamos com 11 minutos. Amém? Vamos seguir. Mais para frente a gente pode falar mais sobre fariseus e saduceus e até trazer, identificar com o que nós vemos hoje em igrejas. Igrejas que são como igrejas como fariseus, igrejas como saduceus que não acreditam, por exemplo, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nas coisas sobrenaturais, né? Não preciso nem citar nome. Ok? E aqui diz assim... ele diz então para aqueles homens, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, ouça bem, quando nós nos arrependemos de verdade, nós vamos produzir frutos condizentes com aquele arrependimento. Quando nós temos remorso, nós não produzimos frutos condizentes com o arrependimento que nós deveríamos ter tido, porque foi só um remorso. Então, todo arrependimento, ele produz fruto. Por exemplo, se você antes roubava, agora você não rouba mais. Se antes você mentia, agora você não mente mais. Amém? Não mente mais. E não comeceis a dizer a vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos trazer isso para as nossas vidas? O que significa dizer temos por pai a Abraão? Significa... aquela pessoa, por exemplo, que está dentro da igreja, que vai à igreja todo domingo, que ouve a palavra todo domingo, mas não pratica, não se arrepende dos seus pecados, continua vivendo da mesma maneira. Amém? É isso que significa esta frase de João Batista, temos por pai a Abraão. Porque eles se vangloriavam de ter por pai Abraão. Tem pessoas que se vangloriam de frequentar essa ou aquela igreja, mas não adianta nada disso se nós não praticarmos a palavra e não nos arrependermos dos nossos pecados. Você entende isso? E então ele diz assim, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que afirmação dura, né? De João Batista para aquelas pessoas. Então João Batista, como profeta, também ele não media palavras. O que ele tinha que falar, ele falava. Ele continua ainda para terminar no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, quem produz bom fruto? Quem se arrepende. É cortada e lançada no fogo. Então essa era uma advertência para os judeus naquele tempo e que nós podemos trazer essa advertência para nós. Nós vivemos dentro da igreja, estamos dentro da igreja, conhecemos a palavra, mas nós temos que olhar para essa advertência e saber que se nós não produzirmos bom fruto, nós vamos ser cortados também, em nome de Jesus. Jesus fala sobre isso, né? Sobre os ramos que não estão ligados à videira verdadeira. Eles secam, são apanhados e lançados no fogo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Não nos trata, Senhor, segundo as nossas transgressões, mas nos perdoa em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Leva-nos, Senhor, nesta manhã, nosso coração ao arrependimento. Vem, Espírito Santo, e nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. Nós queremos mudar as nossas atitudes que não estão alinhadas à tua palavra. Meu Deus, nós queremos praticar a tua palavra, praticar os teus mandamentos, viver a tua palavra em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para que possamos andar na tua palavra, no teu caminho, que é um caminho abençoado, é um caminho com proteção, com graça, com perdão, com misericórdia, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, e nos abençoa para a tua honra e tua glória. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Abençoe, Senhor, o marido, a esposa, os filhos. Abençoa o trabalho do teu povo essa semana, para que tudo aquilo que eles fizerem prospere, onde eles colocarem as suas mãos, seja abençoado, prospere, toda a obra das mãos prospere, onde eles colocarem os seus pés, seja abençoado. Meu Deus, vai abrindo portas, Pai, vai abençoando a saúde do teu povo também, vai curando o teu povo de toda enfermidade, de toda doença, em nome de Jesus. Vai trazendo um ânimo novo, uma esperança nova. Meu Deus, que esta palavra possa trazer renovação na fé de cada um de nós, em nome de Jesus, para seguirmos o teu caminho, a tua vontade e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Nos abençoa, Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Tenha um excelente dia. Tenha um dia abençoado pelo Senhor. E um grande abraço para todos vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar. Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço.